444 milhões de reais. E o Flamengo mudou o patamar de negociação. Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre a diretoria do Mengão, que está trocando documentos com Pisa, e Lohan está muito próximo de deixar o Flamengo. Vou falar também sobre Georgian de Arrascaeta e Alexandro, que foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha esquerda. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, olha, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal. Queria chamar a atenção principalmente de você que me assiste pela televisão. Aqui onde tem o cursor do vídeo, onde vai passando, aqui em cima tem uma bolinha com o símbolo do canal. É só você clicar ali para se inscrever no canal se você não for inscrito. Você vai ajudar muito no nosso trabalho, você vai ajudar muito em nosso crescimento, tá certo? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando de uma decisão da CBF que ontem já saiu dia e horários dos próximos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo enfrenta o Juventude domingo, dia 14 de setembro, no Alfredo Jaconi, 4 horas da tarde. Depois, na 24ª rodada, o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã, domingo também, 5h30 da tarde. Depois tem Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, também é um domingo, 8h30 da noite. Depois tem Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, 8h30 da noite, é uma quinta-feira esse jogo, no dia 2 de outubro, desculpa. Depois a 27ª rodada, Bahia e Flamengo, 6h30 da tarde, na Fonte Nova. O jogo também é em um domingo. Então, só para explicar para vocês, as próximas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro estão definidas aqui já com dia e horário e local marcado. Bom, já que eu tô falando de futebol brasileiro, o Flamengo foi o primeiro time esse ano que alcançou 100 gols na temporada. O Flamengo é o líder em gols marcados com 100 gols, o Bahia é o segundo com 89, o Fluminense é o terceiro com 84, o Palmeiras é o quarto com 83, Atlético Mineiro é o quinto com 65 e Internacional de Porto Alegre é o sexto também com 65, ou seja, o Flamengo é líder em gols, assim, com uma grande folga, com uma grande tranquilidade. Bom, falar agora sobre jogadores convocados, porque 3 jogadores da base do Flamengo foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 para um período de treino e preparação, que vai do dia 1º ao dia 9 de setembro em Atibaia. São eles o zagueiro Iago e o zagueiro João Vitor e também o goleiro Lucas Furtado. Foram os 3 jogadores aí convocados pelo técnico Ramon Menezes. Vai ficar nesse período de preparação e o foco dessa preparação é a Copa do Mundo da categoria Sub-20. A seleção brasileira vem convocando já alguns jogadores do Flamengo na categoria Sub-20 e agora 3 jogadores foram convocados. Por falar em seleção brasileira, Alexandro deve ser cortado da lista do técnico Carlo Ancelotti. Vou explicar o motivo e vou explicar o porquê. O que acontece é o seguinte, o Alexandro, ele tá com uma lesão na panturrilha esquerda. No jogo contra o Vitória, ainda no primeiro tempo, ele foi ao banco de reserva e falou com o técnico Felipe Luiz que estava sentindo a panturrilha e saiu. E entrou na hora o Matias Vinha. E o que acontece é basicamente o seguinte, ele tá lesionado, fez exame ontem, detectou lesão, não vai estar à disposição no jogo contra o Grêmio e também deve precisar ser cortado da lista do técnico Carlo Ancelotti e não vai estar à disposição da seleção brasileira de futebol. Falar sobre Georgian de Arrascaeta, isso porque o Arrascaeta é o líder da temporada do Flamengo. Ele tem 100 gols, ele tem 16 gols nesse ano. É a temporada mais goleadora, né, ou mais artilheira, eu posso dizer assim, do Arrascaeta. Vem fazendo uma grande temporada, é o artilheiro do Flamengo e chegou também a 100 assistências agora, nessa partida contra o Vitória. É impressionante a temporada que o Arrascaeta ele vem fazendo. Claro,
a gente está sempre torcendo para que ele faça mais e mais e muito mais. Bom, falar sobre o Lohan. O que acontece é o seguinte, gente, o Flamengo já iniciou junto ao Pisa da Itália a troca dos documentos, né? Na verdade já terminou, já concluiu a troca dos documentos. A ideia é que ainda hoje, a qualquer momento, o negócio seja fechado. Assim que o departamento jurídico do Flamengo aprovar e o departamento jurídico do Pisa também aprovar, a expectativa é que o Lohan se transfira ao Pisa da Itália. Como eu disse no vídeo de ontem, o jogador está sendo negociado por empréstimo por 500 mil euros, um empréstimo até 2026, com obrigação de compra de 4 mil euros, ou seja, 25 milhões de reais. Porém, o Flamengo permanece com 50% dos direitos do Lohan, ou seja, o Flamengo está vendendo, está emprestando e está vendendo ele aí praticamente por 28 milhões, né, contando com os 500 mil euros que já vai entrar agora, que são 3 milhões e meio, mais 25 milhões, então vai dar 28 milhões, 50% do Lohan. E aí a expectativa é que ele cresça lá no futebol italiano, que ele consiga ganhar uma projeção, sendo vendido futuramente. O Flamengo ainda tem 50% do jogador. Bom, vamos falar agora sobre a mudança de patamar em negociação que o Flamengo está provocando. O que acontece é o seguinte, o Flamengo agora, com o novo patrocínio Master, o Flamengo chega a 444 milhões de reais arrecadados em patrocínio, ou seja, o valor são valores inédito, é o maior faturamento de uniforme de um clube da história do futebol brasileiro. Quando é que começou o futebol brasileiro? Ah, lá atrás. Então, desde que começou o futebol brasileiro, na história, nenhum clube nunca faturou tanto em patrocínio com uniforme como o Flamengo fatura, como eu disse, 444 milhões de reais. O ombro aqui, né, a omoplata paga 25 milhões de reais, a Adidas paga 70 milhões de reais, o patrocínio Master está pagando 268 milhões de reais, as mangas 12, as costas 23, a numeração 4, a barra traseira 10, o calção 7, o meião 13, ou seja, 444 milhões de reais, são valores surreais, eu posso dizer assim, se comparado ao que normalmente os clubes ganham dentro do futebol brasileiro. O Flamengo ele vai fazendo história, o Flamengo ele vai fazendo realmente um trabalho muito bom. Falar agora sobre um jogador que o Flamengo tinha uma porcentagem e o Flamengo está perdendo, está meio que perdendo esse dinheiro. Trata-se do lateral direito Lucian. Não sei se vocês vão lembrar dele, o Flamengo tinha negociado o Lucian com o Bahia. E assim, basicamente o seguinte, foi pro Bahia de graça e o Flamengo ele tinha 30% dos direitos do jogador. E o que aconteceu foi o seguinte, o garoto rescindiu o contrato com o Bahia de forma amigável. Ele não conseguiu se adaptar e chegou a causar alguns problemas lá no Bahia. Por conta disso, por essa não adaptação e por causar alguns problemas lá no Bahia, né, por essa não adaptação causar alguns problemas no Bahia, ele de forma amigável, ele conseguiu rescindir o contrato com o Esquadrão de Aço. E aí o que aconteceu? Rescindiu com o Bahia e fechou um contrato com São Paulo até dia 30/6/2028 com uma multa de 80 milhões de euros. Com essa rescisão amigável entre ele e o Bahia, o Flamengo, entre aspas, perdeu os 30% que tinha na negociação, de uma negociação futura, quando negociou o Lucian com o Bahia. O Flamengo acabou que saiu no prejuízo aí, acabou que o garoto não se adaptou lá. A gente não sabe bem o que aconteceu, mas o Flamengo acabou saindo perdendo em uma negociação futura, em uma possível negociação mais para frente, tá certo? Bom, o Flamengo treina hoje, se reapresenta hoje, quarta-feira, ontem todo mundo folgou, hoje o time já volta a treinar agora pela manhã, treina hoje, amanhã, quinta, treina hoje que é quarta, amanhã quinta, sexta, sábado, joga domingo contra o Grêmio. Depois o Flamengo já começa o período de descanso, porque vai ter uma longa data FIFA aí pela frente, depois o Flamengo vai
ter o Juventude, depois já tem o Estudiantes, Libertadores, e começa aí a sequência de jogos do Flamengo nesse mês de setembro, jogos importantíssimos, e cabe o Flamengo, é claro, ó, correr e jogar e ganhar os jogos e fazer o melhor possível, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, gente, é importante, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!